Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais alguns hormônios, especificamente aí mais 3 hormônios, porém são hormônios que a gente vai ver relacionados nessa produção aí do hipotálamo, na hipófise e a sua atuação aí no nosso organismo. Esses hormônios são o MSH, MSHRF e o MSHIF. O hormônio MSH, ele também é chamado de hormônio melanotrófico ou hormônio melanocortinas. Já o hormônio MSHRF vai ser o estimulador do hormônio MSH. E o hormônio MSHIF vai ser o hormônio inibidor do hormônio MSH. Então é só lembrar, né? Tem o izinho ali no meio, né? É só a gente pegar aqui em relação, né, ao hormônio, colocou um RF, é o estimulador. Colocou um IF no final, é o inibidor. Então vamos falar um pouquinho sobre o hormônio MSH. Então, como eu falei, né, ele é o hormônio melanotrófico e ele vai ter aí, como o próprio nome já fala, né, lembra aí de melanina, certo? E quem é a melanina, né? A pigmentação da nossa pele. A função desse hormônio, uma das funções desse hormônio, né, é essa estimulação dessa pigmentação já existente na pele, certo? A gente já tem essa pigmentação na pele e esse hormônio, tá, ele vai produzir uma aceleração, tá, natural dessa melanina presente aí nas nossas células, certo? Não só nas células, né, da pele, né, da derme aí, mas também nos nossos pelos e cabelos, vai estar atuando nessa pigmentação. A gente também vai ter outras funções bem importantes desse hormônio. Uma delas é nessa interferência na regulação da nossa temperatura corporal. Ele também vai atuar nesse crescimento fetal, na proteção do miocárdio em caso de isquemia, e também ele vai ajudar a ter uma redução, tá, dos estoques de gordura corporal. Então são hormônios bem importantes para várias áreas do nosso organismo. Eles também vão ter aí, né, essa ação sobre os melanóforos neurotransmissores, e esses melanóforos, eles vão ser cromatóforos escuros, ricos em melanina e de aspecto dendrítico. Nós vamos ter também uma variação, né? Esse grupo do hormônio MSH, ele é um grupo, tá, que vai estar atuando nessa questão aí do nosso organismo. Porém, a gente vai ter em específico também um hormônio produzido chamado de hormônio alfa-melanócito estimulante, né? Ou conhecido também com essa siglinha aqui, né? Alfa-MSH. Então, se a gente vê, né, o símbolo do alfa antes do MSH, do hormônio MSH, a gente sabe especificamente que a gente está falando sobre o hormônio alfa-MSH. Esse hormônio, ele vai ter uma ação muito importante no nosso organismo, principalmente, tá, como uma resposta anti-inflamatória e imunomoduladora. Esse hormônio, ele vai ser produzido através de um estímulo vindo do hipotálamo até a glândula adenohipófise, para estimular então essa glândula pituitária ou adenohipófise a produzir o hormônio alfa-MSH. E esse hormônio, além de ser produzido nessa glândula pituitária, ele também vai ser produzido em algumas células específicas presentes na nossa pele, como os queratinócitos, melanócitos, células endoteliais e células do sistema imunológico. Eles vão ser produzidos por pequenos neurônios aferentes ou por fibras mielinizadas. E a gente vai ver a presença aumentada desse hormônio no nosso organismo após o indivíduo aí ter algumas lesões cutâneas. A gente vai ver então esse hormônio indo agir, tá, nessa questão tanto de anti-inflamatória, né, desse tecido, quanto para ocasionar uma manutenção da homeostase e estar auxiliando aí em todo esse processo de cicatrização. Então, esse é um hormônio importantíssimo, além de tudo que a gente falou lá no início da aula, né, daqueles pontos específicos,
né, sobre o hormônio MSH, a gente vai ver o alfa-MSH tendo uma importância elevadíssima aí para toda a nossa questão anti-inflamatória, né? Toda essa questão aí de cicatrização do nosso corpo, eles são muito, muito importantes. Então, como eu falei, né, esse hormônio, por ele ter essa ação anti-inflamatória, ele vai ter muitos benefícios no caso de doenças autoimunes, como, por exemplo, a gente pode citar aí o caso aí do lúpus eritematoso, tá? Né, o organismo, ele vai agir muito bem, né, no caso dessas doenças autoimunes. Esse hormônio, além de, né, a gente ver atuando aí nessa questão, né, das doenças autoimunes, anti-inflamatória, ele também tem uma função muito importante para o nosso organismo, que é auxiliar a suprir o apetite do indivíduo. Então, né, às vezes a pessoa tem muita fome, né, ele ajuda, né, a suprir esse apetite do indivíduo. Esse hormônio, ele vai ter duas ações muito importantes que vão atuar nesse estímulo da sua produção, certo? Uma é estimulado pela leptina e o outro pelo sono adequado. Então lembra de todo aquele ciclo circadiano que a gente tem no nosso organismo? É exatamente isso, né? O indivíduo vai dormir no período adequado, né? A partir ali das 10 horas já tá dormindo, já tá descansando, né? Para que o nosso organismo tenha o seu momento de, além de descansar, também de ter a produção adequada dos hormônios. Então é nesse momento, né, que esse hormônio vai ser produzido durante o sono. Então é muito importante que o indivíduo tenha bons sonos, né? Então como que a gente vai ver o estímulo e a inibição desse hormônio? Lembra que eu falei no início da aula que a gente veria 3 hormônios, né? 3, em específico até 4, né? A gente ressaltar aí. A gente viu então o MSH e a sua variação aí do alfa-MSH, e a gente vai ver também, né, agora como é que ele é produzido e quando ele deve ser, né, parado, quando ele deve ser inibido em sua produção. Então a gente tem aqui, né, o nosso hipotálamo, a gente já tá careca de conhecer aí, né, essa figurinha aqui, que é o hipotálamo, e a gente tem aqui a hipófise posterior e a hipófise anterior, né, a gente estudou aí os hormônios produzidos, e a gente vai ver o que? Esse hormônio chamado de hormônio MSH-RF, certo? Produzido aqui no hipotálamo. E esse hormônio, ele vai ser o responsável por estimular, tá, a produção do hormônio MSH. Como? Né? Então, ele foi produzido aqui no hipotálamo e ele vai descer, tá, até a adenohipófise ou hipófise anterior. E quando esse hormônio MSH-RF chegar nessa glândula, tá, ele vai estimular ela a produzir o hormônio MSH. Então, é nesse ponto que a gente vai ter essa produção desse hormônio. Então, esse hormônio vai atuar aí nas diversas áreas que ele atua no nosso organismo, de acordo com a necessidade daquele indivíduo, né? Então, esse hormônio vai estar atuando. Mas quando, né, eu sei que eu preciso, né, ter uma inibição desse hormônio. Então, quando na corrente sanguínea tem, né, a quantidade exata do hormônio, né, MSH, o que o meu hipotálamo vai receber? Opa, já tenho a produção correta, né, os níveis corretos de MSH agora na corrente sanguínea, não precisa hipotálamo produzir mais, porque aqui tá tudo ok. Então, quando o hipotálamo recebe esse estímulo, tá, ele vai fazer uma outra produção, que é a produção do hormônio MSH-IF, que é o hormônio inibidor do hormônio MSH. Então, ele vai mandar para a hipófise, tá, esse hormônio, quando ele não precisa mais da produção. Então, a hipófise recebe esse hormônio e fala, chega, né, tá inibido, não preciso mais produzir o hormônio MSH. Então, né, só pra gente relembrar aqui, a gente tem, né, várias atuações aí da nossa adenohipófise e da neurohipófise. Quem quiser, né, eu vou deixar essa fotinho aí para depois vocês salvarem, né, memorizar em cada atuação aí do nosso organismo, e a gente vai ter, né, aqui sobre a aula de hoje o hormônio MSH, que vai estar atuando aí, né,
como, por exemplo, a pele, né? Lógico que a gente sabe que, como por exemplo, o hormônio GH não é só nos ossos, tem outros estímulos em todas as células, né? Uma, né, das funções é que o hormônio do MSH é a pele, né? Então, né, como eu falei, a gente vai ter o estímulo e a inibição. O hormônio MSH-RF, né, ele vai ser o fator de liberar, né, de estimular a hipófise a produzir o hormônio MSH. Então, o produto gerado vai ser o hormônio MSH, que vai ter a ação, o MSH, vai ter a ação sobre os melanóforos neurotransmissores, certo? O MSH-IF vai ser o fator inibidor de MSH. Então, ele vai fazer com que não haja produção do hormônio MSH, né? Não tem nada, não vai ter produto nenhum gerado em relação ao hormônio MSH. E essa ação, tá, do hormônio MSH-IF vai ser sobre a hipófise anterior. Então, a única ação que vai estar tendo no nosso organismo é sobre a hipófise anterior. Então, para a gente realizar o exame laboratorial do hormônio alfa-MSH, a gente vai precisar, como material, o plasma. Então, né, a gente vai fazer essa separação, vai colher o sangue, né, e vai fazer a separação do soro e do plasma, tá? E a gente vai congelar isso imediatamente. Já explico melhor. Então, o que a gente vai precisar de material? Plasma congelado. O jejum, ele não é obrigatório. A gente vai precisar de, no mínimo, 3 ml de plasma. O prazo desse exame é em torno aí de 23 dias a 30 dias. E o meio de coleta vai ser com um tubo roxo, né, com essa adição aí do EDTA, que é para a gente conseguir fazer, né, essa separação correta do plasma e do sangue. Então, como eu falei, né, instrução de preparo, a gente fez a coleta do sangue imediatamente, tá? Coletou o sangue e imediatamente vai centrifugar essa amostra de sangue para ter a separação do plasma, tá? A gente vai então coletar apenas esse plasma e vai congelar. Isso tem que ser imediato, não pode ficar a temperatura ambiente, senão a gente vai ter interferência nessa amostra. No caso em que a gente precise enviar esse material para um outro laboratório, então a gente vai transportar esse material congelado numa temperatura aí de menos 20 graus Celsius. A gente vai utilizar como método de análise o radioimunoensaio. Os valores de referência vão ser em torno de 9,0 a 18,0. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre mais um hormônio que aí a gente acabou vendo a sua estrutura aí desde o hipotálamo, hipófise e a sua atuação aí no nosso organismo, certo? Qualquer dúvida que você tenha ficado sobre esses hormônios, deixe aqui nos comentários que eu vou estar aqui agora para esclarecer as dúvidas para vocês, certo? Até breve!